Então, amados, eu quero convidar a amada igreja já a abrir a sua Bíblia no livro de João 14:6, para nós darmos início a esse culto de ensino. Amados, eu não sei vocês, mas desde o início desse culto, já começando pela palavra que a irmã Deusimar trouxe, pela oração que a irmã Deusimar liberou aqui também, eu já tenho certeza de que o Senhor Jesus, de que o Espírito Santo de Deus tem algo muito poderoso para fazer em nosso meio nessa noite. João 14:6 vai nos dizer, é uma palavra tão conhecida, né, amados? Mas vai nos dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Esse é o primeiro versículo que nós vamos estar meditando nele. E eu quero pedir para você deixar a sua Bíbliazinha aberta aí, desse jeitinho. Porque para iniciar esse culto de ensino nessa noite, e nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, eu quero compartilhar com a igreja de algumas coisas que eu tenho vivido, para nós podermos entender essa mensagem com mais clareza. Mas há um tempo atrás, amados, eu já tenho vivido muitos questionamentos por conta de situações nas quais a irmã Deusimar falou aqui. Ela citou aqui, falou aqui que nós temos recebido muito de Deus através dos ensinos, nos cultos de terça. E aí, irmã Deusimar, para completar, eu digo que dos cultos de ensino, das conferências do Espírito Santo, dos cultos de família, o quão grande o Senhor tem liberado, quantos ensinos e conhecimentos o Senhor tem liberado sobre a igreja dele. E por conta de tudo isso, amados, eu tenho há um tempo atrás me questionado muito, feito vários questionamentos a Deus, várias perguntas a Deus. E, amados, nesses questionamentos eu comecei a fazer contas, e contas que não batem, contas que não chegam a um resultado total, um resultado final. Como assim, irmã Jesus? Que contas são essas? Temos tido o privilégio de sermos ensinados a como viver como igreja, como viver como família, como viver como servos do Senhor. E eu comecei a me questionar: Senhor, por que eu não tenho visto a Tua palavra se cumprir no meio da Tua igreja? O Senhor diz na Sua palavra que se crermos, faremos obras iguais e até maiores que as Suas. E aí por aí vai, amados. Eu comecei a perguntar muitas coisas para o Senhor. E comecei a chegar em um entendimento, né? Quando eu chego nesse entendimento de que muitas coisas que eu estava perguntando para Deus, eu entendi que nós precisamos conhecer Jesus através dessa palavra que acabamos de ler. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos conhecer Jesus hoje por esse primeiro, pelo caminho? Porque, amados, eu muitas das vezes aí sentado nesse banco, eu me questionei por que o José Milton, tão jovem, tem idade para ser meu filho, já subiu a esse púlpito várias vezes para trazer mensagens e nos ensinar. Já me questionei por que o José Carlos, que é meu sobrinho, tem idade de ser meu filho, o Júnior. Amados, e se você observar, as pessoas com mais idade que já subiram a esse púlpito, eu não falo de fora, mas eu falo daqui da igreja. Eu não falo do pastor Jorge, do pastor Plácido, mas eu falo de pessoas aqui da igreja. O irmão Mauro e a irmã Sandra, que se bobear, tem idade de serem meus filhos. Se tiver uns 33 anos, né, Ju? Eles têm idade de serem meus filhos.
Mas eu comecei a me questionar. Que conhecimento é esse que os meus irmãos estão acessando, estão tendo, que eu não estou? Que conhecimento é esse que os meus irmãos estão vivendo, que eu não estou vivendo? Porque, amados, a ministração que está sendo feita é para todos, e eu me incluo, eu estou aqui. Por que esses jovens estão subindo ao púlpito, trazendo para a igreja ensinos, repreensões? E aí, amados, a conta não batia. E eu perguntando para o Senhor, por que isso, por que daquilo? Senhor, por que os jovens não estão se levantando para fazer a tua obra com a força que o Senhor diz que eles têm? Senhor, por que os homens não estão se levantando para fazer a tua obra como aqueles que o Senhor chamou naquela época em que o Senhor estava convocando os seus discípulos? E aí eu me questionava, Senhor, quando o Senhor chamou os discípulos, o Senhor não chamou nenhuma mulher. As mulheres que se colocaram à disposição para servir Jesus, foi quando elas encontraram com Jesus, viveram ali uma vida, conheceram a Jesus, e aí elas se colocaram à disposição para viver, para servi-lo. E eu comecei, amados, com esses questionamentos, e a conta não batia e não batia. Mas aí eu descobrindo nessa mensagem que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, então eu disse, eu preciso conhecer esse caminho, que eu vou ter acesso a lugares que eu ainda não acessei. E aí, amados, eu quero convidar você, e se você que anota aí, gosta de anotar, por hoje ser um culto de ensino, eu dei um tema para essa mensagem de hoje: acessando lugares pelo novo e vivo caminho. E a minha felicidade quando eu comecei a ouvir a irmã Deusimar foi a confirmação do que Deus quer fazer nessa noite, no meio da sua igreja, quando ela começou a declarar o salmo falando de caminho, né? Aqueles que são indiferentes não caminham, não conhecem os caminhos de Deus. Quando José Milton trouxe louvor aqui falando de lugar, quando a irmã Deusimar orou falando de caminho, e aí eu me alegrei, Senhor, é isso que o Senhor quer falar à tua igreja hoje, é sobre os teus caminhos. Amada igreja, eu quero convidar você, junto comigo, vamos conhecer caminhos que a gente ainda não conhece, vamos acessar lugares por esse caminho que a gente ainda não acessou, amém? Então, amados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, eu botei aqui uma pergunta: quais são esses lugares que nós precisamos conhecer eles em Jesus? Porque Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, Ele vai nos dar acesso a um lugar. Não é verdade? No natural, eu saí do meu trabalho, percorri um caminho, cheguei até aqui. Mas no espiritual, Jesus sendo o caminho, nós vamos acessar lugares espirituais. Então, para acessarmos esses lugares, precisamos conhecer quais são esses caminhos. Amém? Então, eu anotei aqui 3 tipos de lugares que nós acessaremos nessa noite através do caminho que é Jesus. E aí eu quero convidar você a ir lá no Salmo 37:5. Inclusive, ontem no nosso momento de oração em família na casa do irmão José Antônio Carlos, ele trouxe esse salmo para nós, para a nossa ministração. Salmo 37:5. Que vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tu e ele tudo fará. Amém? Amados, entregar o nosso caminho ao Senhor, nessa certeza de que Ele tudo fará, nós vamos entender que se o Senhor é o caminho e há um lugar para acessarmos, a cura é um lugar em Jesus. E aí, o Senhor vai dizer, aqui eu anotei o seguinte para você anotar aí. Esses lugares são lugar de cura, lugar de libertação,
lugar de transformação, lugar de salvação, lugar de paz, lugar de segurança, lugar de proteção e por aí vai. Se formos conhecer verdadeiramente os caminhos de Jesus, vamos descobrir lugares muito mais do que esses que eu acabei de citar. Muito mais. Porque nele tem tudo. Todos os caminhos necessários há nele para acessarmos esses lugares. Mas Jesus, por que eu preciso conhecer esse lugar e acessar ele? Porque, amados, quando nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a ele, nós estamos vindo de uma caminhada, sabe, tão turbulenta, tão desorganizada. Não é verdade? Quando eu encontrei Jesus, meus irmãos, eu estava vindo de uma caminhada aonde era perdas, prejuízos, sofrimento, dores, doenças. Era tanta coisa ruim. Nessa caminhada aonde eu encontro Jesus, aí que ele sendo o caminho, eu acesso esses lugares. Meu Deus, meu Jesus amado, se pararmos para meditar melhor nessa informação de que Jesus é o caminho e que o lugar de cura está nele, meus irmãos amados, quando eu cheguei no início desse culto, eu já pude acessar o trono da graça. Eu não sei você, mas aqui hoje eu já consegui acessar o trono da graça. E acessando o trono da graça, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor hoje irá nos levar a acessar lugares que ainda não acessamos. O terceiro lugar, o primeiro, eu dei um título para ele. Lugar que eu necessito ir. É esse. Eu vim de uma caminhada sofrida, mas agora eu encontro Jesus no caminho. Eu encontro o caminho de Jesus, e aí eu começo a trilhar uma caminhada com ele. E aí, nessa caminhada, eu vou acessar esses lugares que eu acabei de falar. É uma caminhada, é uma jornada, amados. Vamos entendendo aí. O segundo, eu dei o nome para ele de lugar em que eu não quero ir. O caminho de Jesus sendo o caminho, eu vou a lugares com Jesus que eu não quero ir. Como assim, mas Jesus? Jesus é o caminho e nele tem lugares que nós não queremos ir? Como assim? Se Jesus é a cura, se Jesus é a paz, é o amor, como é que tem lugar que eu vou acessar através de Jesus que eu não quero ir? E aí, amados, eu anotei alguns, tem muitos, mas eu consegui anotar aqui alguns. E esses lugares são lugar de confronto, lugar de disciplina, lugar de correção, lugar de exortação, lugar de humilhação, lugar de obediência, lugar de arrependimento. E aí eu quero convidar meus irmãos a nós irmos lá no livro de Lucas 5:32 para a gente entender esses lugares. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando eu encontro o caminho que é Jesus, e eu descubro que nele há lugares, e eu encontro esse lugar aqui de arrependimento, eu descubro também que ele diz aqui que não veio chamar os justos, mas os pecadores. E aí eu descubro que eu sou uma pecadora necessitada do perdão de Deus, do amor de Deus, né? De uma reconciliação com meu Pai. E aí eu descubro que eu sou uma pecadora. E por eu ser uma pecadora, eu entendo que eu preciso realmente estar nesses lugares. Eu não posso acessar
o lugar de perdão em Jesus, eu não posso acessar o lugar de cura, de libertação, aqueles lá que nós lemos, lá no começo, sem ir nesses lugares. Eu não consigo acessar esses lugares lá, os primeiros, sem ir no lugar do arrependimento, sem ir no lugar da humilhação, sem ir no lugar de correção. Tudo isso temos vivido aqui, amados. Quantas palavras têm sido liberadas para a igreja do Senhor, para nós entendermos isso. Somos pecadores e necessitados do amor do Pai. E alcançamos o amor do Pai quando entendemos que precisamos entrar nesses lugares. Não é fácil acessar lugares de cura em Jesus sem percorrer, sem fazer essa jornada, né? Sem entender. Não tem como. É impossível, amados, eu chegar, eu conhecer Jesus, eu entregar a minha vida para Ele e agora eu começo a viver uma vida com Jesus, uma jornada com Jesus, e aí eu não acesso nenhum desses lugares. Amados, nada vai acontecer, nada vai mudar. Eu vou viver sentada num banco de igreja ouvindo a palavra e nada acontecendo comigo. Mas aí eu entendo que eu sou pecadora e eu preciso me arrepender, confessar os meus pecados. Eu preciso ir para um lugar de humilhação. E amados, muitas das vezes nós acessamos esses lugares sem estarmos aqui, né? Sozinho lá no nosso quarto, a gente acessa eles. Mas aqui também é lugar de acessar esses lugares, porque a palavra do Senhor vai dizer que na comunhão dos santos o Senhor libera bênçãos. E é num lugar como esse, onde os santos estão em comunhão, reunidos, que o Senhor libera perdão, libera cura, libera transformação, salvação. E aí, amados, aquela jornada que a gente está fazendo, a gente começa a entender que ela não pode parar. Ela precisa continuar. Jesus ainda não voltou. Precisamos continuar. E aí eu dei novamente um terceiro lugar, um título para o terceiro lugar onde nós devemos estar. E eu dei um título para esse lugar. Eu botei lugar que não é para nós estar. Como é que eu conheço os lugares que não é para eu estar? No caminho, sabendo que Jesus é o caminho e que Ele me dá acesso a lugares, né? E aí, eu anotei alguns dos que tem, que não são todos, porque eu não posso me prolongar. Creio que Deus tem algo muito grande e poderoso nessa noite. Não podemos nos prolongar naquilo que Ele está derramando, naquilo que Ele está ensinando, porque Ele tem a derramar. E amadas, lugares que não é para nós estar, é o lugar do medo, lugar de insegurança, lugar de timidez, lugar de comodismo e até lugar confortável. E eu estou muito feliz, porque ontem eu ouvi do Gabriel, no domingo ainda, voltando para casa, não foi ontem. Ontem a gente só novamente comentamos. Mas voltando para casa após o culto, o Gabriel e a Bruna começaram a compartilhar do que eles viveram aqui no domingo. Eles enfrentaram o medo, a timidez, serviram na Santa Ceia. E amados, eu fiquei muito feliz por isso. Porque eles conheceram que em Jesus a timidez não tem lugar. Que no caminho, que caminhando com Jesus, Bruna, não tem lugar para timidez. Ele nos liberta de timidez. E aí eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o Gabriel dizer: meu Deus, e aí o pastor ainda me botou para orar. A Bruna: meu Deus, eu nem sabia que eu ia orar. Amados, caminhar o caminho com Jesus é bom demais. Meu Deus, é maravilhoso demais você saber que Jesus é o caminho e que nós, lá no Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Meu Deus, é bom demais, é grande demais a gente saber que Ele é o caminho, e Ele faz isso. Ele tira de nós a timidez, o medo, a insegurança, a incerteza. Ele vai tirando da gente aquilo que não é para nós, sabe, esses lugares que não é para nós estarmos. E muitas das vezes a gente insiste em estar,
Porque, amados, eu vou confessar a vocês. Quantas vezes eu insistia em estar nesses lugares. O Senhor falando, o Senhor liberando, o Senhor, sabe, me mostrando, Ele é tudo o que eu preciso. E eu insistindo em estar em lugares que não era para mim estar. E aí, amados, eu quero convidar os irmãos a gente ler em 2 Timóteo 1:7, para a gente já ir para a conclusão dessa mensagem. 2 Timóteo 1:7. Deixa eu ver se está certo. Sim, amém. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Amada igreja do Senhor Jesus. Aqueles questionamentos que eu falei no início, que eu ficava perguntando para o Senhor, por que os meninos tão jovens estão aqui e eu, idade de ser mãe, não estou vivendo isso, não estou tendo esse conhecimento? Por que os homens, não se levantam? Por que os jovens? Eu fui para um lugar de confronto. E aí eu descobri que as minhas respostas, a resposta que tanto que eu queria ouvir de Deus, eu ouvi. Porque eu estive no caminho e eu fui a um lugar de confronto. E o Senhor disse, tudo que você está questionando, por quê? Porque a igreja não está vivendo o que está recebendo, o que está conhecendo. Porque os jovens não estão fazendo, porque os homens não estão fazendo. Por que você não está fazendo a sua parte? E aí veio uma pergunta para mim. A resposta que eu queria veio em forma de pergunta para mim. O Espírito Santo de Deus me perguntou, e por que você não está fazendo, amada igreja? Sabe, amados? E aí eu entendi quão bom é viver nos caminhos do Senhor. Porque para conhecer esses caminhos, nós precisamos ser confrontados. Palavras de correção, palavras de confronto, dói, amado. A gente às vezes não quer ouvir, não quer receber, sabe? Mas, amados, eu entendi como é bom sermos corrigidos pelo Senhor. Como isso faz bem para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Como é bom ir para um lugar de humilhação. Irmão Mike, você que é um homem novo na fé, iniciou a sua jornada agora recente. Não tenha medo de acessar esses lugares que aparentemente nos dá medo. Medo de ir até eles, mas eles são necessários. Se fazem necessário nós irmos a eles. Porque, para conclusão aqui, eu anotei algo maravilhoso. E eu anotei aqui, para trilharmos os caminhos ainda mais excelentes, precisamos abandonar os nossos próprios caminhos. Sabe que o Senhor tem caminhos ainda mais excelentes para nós? Meu Deus! Mas precisamos abandonar os nossos próprios caminhos. Eles vão nos levar à perdição, como foi orado aqui, como foi louvado aqui. Eles vão nos levar, sabe, à destruição. Sem Jesus não podemos caminhar, amados. Não tem como caminharmos. Não faz sentido caminharmos. Não faz. Então eu convido a igreja nessa noite a conhecer esses caminhos. Eu conheci eles, amados. E ainda tem muitos caminhos que eu tenho certeza absoluta que caminhando o caminho de Jesus eu irei conhecer. Sabe? Eu não estou aqui querendo dizer que a igreja não está fazendo e nem vivendo aquilo que é para fazer e viver. Eu estou dizendo aqui que a Maria de Jesus, serva de Cristo, que conhece os caminhos que ela trilhou antes de conhecer Jesus,
e não se esqueceu deles. Mas para que caminhar agora com Jesus, eu preciso ser uma nova Jesus. Sabe, quando a palavra de Deus vai nos dizer que nele nós somos nova criatura. Aquilo que era velho, ficou para trás. Mas caminhar com Jesus, ser uma nova Jesus, preciso conhecer muito dele. E amados, não vamos negar. Temos o privilégio de estar conhecendo muito de Jesus, muito dos seus caminhos, muito da sua vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Como temos conhecido das verdades de Jesus. O Senhor não tem poupado conhecimento para essa igreja. O Senhor tem trazido aqui esse altar homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Como temos sido privilegiados em conhecer a Deus através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Então não temos do que reclamar. Não podemos nem sequer reclamar. Porque conhecimento está ao nosso favor, a nosso dispor. A palavra é essa. Está disponível a nós conhecer o Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Porque eu creio que se no início desse culto nós já conseguimos acessar o trono da graça, nós iremos acessar lugares através da nossa oração, através da sinceridade do nosso coração. E eu quero convidar a igreja do Senhor agora, nesse momento, sabendo que Jesus é o caminho e que Ele nos leva a lugares ainda não acessados, ou até em lugares que nós já fomos, mas não entendemos o que Ele queria fazer com nós lá nesses lugares. Eu quero convidar você, e eu quero pedir o José Milton para você louvar aquele hino o primeiro que você louvou. Amém, igreja? Eu queria esse momento para a igreja. Nós estamos encerrando a ministração e eu quero